muitas pessoas perguntam a respeito, e também na clínica eu recebo muita gente que no momento em que foi contar para a família, no momento em que quis algum tipo de apoio, houve, na verdade, uma repetição do trauma ao invés desse apoio. A gente corre um risco muito grande dessa pessoa ter passado pelo trauma do abuso na infância e depois ela continuar passando por traumas na vida adulta, em função do que aconteceu também no passado. Então, esse é o nosso maior receio em relação a essa pessoa que já está tão adoecida. Uma das questões que mais são levantadas por familiares é a seguinte questão: por que você está trazendo isso agora? Por que falar nisso agora? Se passaram tantos anos, né? Você vai estragar a vida da pessoa, que às vezes é o avô, às vezes é um tio, às vezes é a própria mãe, né? Porque geralmente essas pessoas, elas são muito próximas da família, ou parentes muito próximos. Então, vem esse questionamento. Amores, esse questionamento, ele é terrível, terrível. Por quê? Porque atrás dessa fala, por que você quer falar nisso agora, depois de tantos anos, tem aí, meio que por trás, o questionamento. Será que isso é real? Ah, porque se fosse real, você teria falado sobre isso enquanto era criança. Você não teria guardado essa questão para você por tantos anos, entendeu? E tem essa questão também. Se você sobreviveu com isso até agora, é porque isso não fez mal nenhum para você. E por que agora você resolver mexer nisso, né? Algumas pessoas falam assim, desenterrar defunto, né? Tem gente que fala isso. Por que desenterrar esse defunto agora? Isso é uma fala assim que ela é terrível, essa fala. Ela é terrível. Por que é terrível? Porque a partir do momento que existe uma fala como essa, se fecha completamente a possibilidade de comunicação. E assim, para essa pessoa que passou pelo trauma, diante dessa mínima possibilidade de comunicação, justamente ela não guardou, ela não falou isso e guardou isso a vida inteira, exatamente por medo da retaliação, por medo da não compreensão, pelo sentimento de culpa que é imputado à criança, muitas vezes por ela mesma, em função desse processo todo do abuso. A criança, ela não é culpada, mas a criança se sente culpada. E esse adulto, ele guarda essa ideia, tá? Então, por que a criança, em primeiro lugar, ela não conta? Eu vou mudar aqui a expressão. Por que a criança não fala? Primeiro, porque muitas vezes ela nem tem bagagem material, psíquico, para expressar o que está acontecendo e pedir socorro para o adulto. Mas eu gosto de falar que ela pode não falar de forma direta, mas ela sempre comunica, porque ela muda de comportamento. E se tem um familiar atento, esse familiar vai perceber que tem alguma coisa, e aí sim seria o momento de aproximar, de demonstrar ali o afeto, a compreensão. E se houver um adulto que faça isso, mais de 50% das progressões traumáticas, elas já são diluídas ali, porque aí a gente não vai ter o segundo trauma, tá? Então, houve, de certa forma, a tentativa de uma comunicação, mas a criança, muitas vezes, ela não falou de forma direta. Algumas crianças conseguem falar, e mesmo sendo crianças, ao falar, são rejeitadas naquele momento. Do tipo, que absurdo o que você está falando, isso não tem o menor sentido, né? Você deve ter provocado isso. Então, tem muitos casos assim também, que a criança ela consegue ali expressar e ela é rejeitada na fala dela.